Olá, pessoal! A Loteca 852 está na área. E no concurso aí dessa semana teremos apenas jogos nacionais, com a série A, B e C aí do Campeonato Brasileiro. No concurso anterior, com um jogo simples, eu fiz 7 acertos. Foi um concurso complicado, né? Tanto que acumulou. Então, vamos para as análises e palpites jogo a jogo da 852. No jogo 1, abrindo o concurso, temos Corinthians e Grêmio. Aqui o Corinthians, que ocupa a 11ª colocação do campeonato, vem de um empate fora de casa contra o Vasco da Gama. E o Grêmio, que ocupa a 18ª colocação e ainda não venceu no campeonato, vem de uma derrota em casa contra o Fluminense, né? Que foi o jogão da rodada aí, 5-4 para o Fluminense. Tanto foi um jogo que derrubou muita gente na loteca, né? O Corinthians, em casa, com certeza vai vir para fazer os seus pontos, né? Mas o Grêmio vai tentar pelo menos levar um pontinho para casa neste confronto aí. Mas aqui eu acredito que o Corinthians consiga vencer. No seco eu vou de coluna 1, Corinthians. Mas quem puder, é um jogo para duplo fechado. Coluna 1 e coluna do meio. No seco eu vou de Corinthians, coluna 1. No jogo 2, temos Inter e Cruzeiro, também pela Série A. Aqui o Inter, que ocupa a 15ª colocação do campeonato, e o Cruzeiro, que ocupa a 7ª colocação. O Inter vem de uma derrota fora de casa contra o Palmeiras, e o Cruzeiro vem de uma vitória em casa contra o Goiás. O jogo aqui é no Beira-Rio, e o Inter, na maioria das vezes, no Beira-Rio, consegue resultados positivos. Então, por isso, eu acredito que o Inter consiga vencer o Cruzeiro. Vai ser um jogo difícil? Vai, mas eu fico com a coluna 1 aqui, Inter no jogo 2. No jogo 3 temos Fluminense e Botafogo, clássico carioca, né? Aqui o Fluminense que ocupa a 13ª colocação e o Botafogo que ocupa a 6ª colocação no campeonato. Ambos os times vêm de vitória. O Fluminense vem de uma vitória surpreendente aí, fora de casa contra o Grêmio. O torcedor do Fluminense foi em êxtase essa semana aí. Vem muito motivado para essa partida. E o Botafogo, que vem de 2 vitórias seguidas, né? O time do Botafogo. Mas eu acredito que aqui vai ser um jogo que o Fluminense já está motivado. O Fluminense é um pouco mais organizado que o Botafogo. Eu acredito que o Fluminense consiga vencer. Então eu vou de coluna 1, Fluminense no jogo 3. Mas também é um jogo para duplo fechado aí. Quem puder investir num duplo fechado seria interessante. No jogo 4 aí, o único jogo pela Série B, temos Sport e Figueirense. O Sport ocupa a 12ª colocação aí do campeonato e o Figueirense ocupa a 11ª. Ambas as equipes ainda não venceram na competição. Equipes que eu vi por até agora da Série B são equipes que se equivalem bastante. Mas como o jogo é na Ilha do Retiro, eu acredito que o Sport consiga vencer. Então eu fico com a coluna 1, Sport, mas também é aquele outro jogo que o empate pode vir a acontecer. Mas eu vou ficar com a coluna 1, Sport, no jogo 4. No jogo 5, pela Série C, temos Confiança e ABC. O Confiança é o último colocado aí do seu grupo, vem de 2 derrotas. Já o ABC é o 3º colocado aí do grupo e vem de um empate fora de casa. Aqui o ABC vem se apresentando melhor, então por isso eu acredito que o ABC tem plenas condições de vencer fora de casa. Então eu fico com a coluna 2, ABC, no jogo 5. No jogo 6 temos Paysandu e Juventude, também aí pela Série C. O Paysandu lidera o seu grupo, vem de 2 vitórias seguidas. O Juventude ocupa a 5ª colocação do seu grupo e tem 2 empates. O Paysandu costuma ter resultados positivos quando joga no seu estádio, né? E o Juventude vem até melhorando pelo que apresentou no estadual, mas ainda não é um time pronto. Então acredito que vai ser difícil para o Juventude pontuar nesse jogo aqui. Então eu fico com a coluna 1, Paysandu no jogo 6. No jogo 7, aí, encerrando a Série C na loteca, temos Náutico e Ferroviário. O Náutico ocupa a 4ª colocação aí de seu grupo, vem de uma vitória em casa. O Ferroviário lidera aí o grupo e vem de uma vitória em casa. Para mim é um jogo duro esse aqui. Mas eu acredito que o Náutico é um time mais pronto, então eu vou ficar com a coluna 1 Náutico. Mas para quem quiser buscar uma surpresa,
duplo aberto nesse jogo aqui seria interessante, mas no seco eu fico com a coluna 1, Náutico. No jogo 8 temos Fortaleza e São Paulo, pela Série A. O encontro aí do Rogério Ceni com a torcida do São Paulo, né? O Fortaleza ocupa a 16ª colocação aí do campeonato e o São Paulo ocupa a 3ª colocação. Fortaleza vem de uma derrota fora de casa contra o Botafogo e o São Paulo vem de um empate em casa contra o Flamengo. Eu acredito que aqui o Fortaleza com certeza vai tentar buscar os seus pontos no campeonato dentro de casa, né? Então, eu vou arriscar, mesmo São Paulo sendo o meu melhor time, um time que vem evoluindo, eu vou arriscar aqui e vou na coluna 1, Fortaleza no jogo 8. Mas é palpite, eu tô arriscando aqui nesse jogo 8 porque é um jogo difícil. No jogo 9 temos Goiás e Ceará. O Goiás ocupa a 14ª colocação aí do campeonato, vem de uma derrota fora de casa contra o Cruzeiro. Já o Ceará ocupa a 12ª colocação e vem de uma derrota em casa contra o Atlético Mineiro. Pelo que eu vi dos dois times até aqui, eu acho que o Goiás vem se apresentando um time de mais qualidade. O Goiás teve uma tabela difícil pro início do campeonato, né? Ganhou fora de casa na primeira rodada do Fluminense. Difícil jogar fora de casa, jogou contra o São Paulo, que é um time mais pronto, jogou contra o Cruzeiro, né, e ainda fez partidas duras. Então eu acredito que o Goiás é um time mais pronto, tá evoluindo melhor do que esse time do Ceará, que já tinha uma tabela um pouco mais moderada, tanto que conseguiu vencer na primeira rodada o CSA, tomou a virada para o Atlético Mineiro, mas estava jogando em casa. Então aqui eu vou ficar com o Goiás, coluna 1, Goiás no jogo 9. No jogo 10 temos Flamengo e Chapecoense. O Flamengo ocupa a 9ª colocação do campeonato, vem de um empate fora de casa contra o São Paulo. A Chapecoense ocupa a 10ª colocação e vem de um empate em casa contra o Atlético Paranaense. Aqui jogando em casa e com um time que tem muito mais qualidade, eu acredito que o Flamengo vença essa partida aí sem maiores problemas. Coluna 1, Flamengo no jogo 10. No jogo 11 temos Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético lidera aí o campeonato e vem de uma vitória fora de casa contra a equipe do Ceará. O Palmeiras, né, o atual campeão, ocupa a vice-liderança aí do campeonato, vem de uma vitória em casa contra o Inter. Prevejo aqui um jogo muito truncado, nenhuma das equipes vai querer se entregar, então aqui eu fecho no empate, coluna do meio no jogo 11. No jogo 12 temos Atlético Paranaense e Bahia. Aqui o Atlético, né, que ocupa a 8ª colocação no campeonato, vem de um empate contra a Chapecoense fora de casa. Já o Bahia ocupa a 5ª colocação e vem de uma vitória dentro de casa. Aqui são dois times que eu acredito que vão fazer a maioria dos seus pontos jogando em casa nos seus domínios. O Atlético Paranaense, no seu estádio, com aquele gramado sintético, já sabe jogar lá. Quem joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada sofre muito. O Bahia é um time que tem dificuldade de jogar fora de casa, então por isso aqui é coluna 1, Atlético Paranaense no jogo 12. No jogo 13 temos Santos e Vasco. Né? O Santos ocupa a 4ª colocação no campeonato, vem de um empate até surpreendente fora de casa contra o CSA. E o Vasco vem de um empate, né, jogando como mandante, mas não estava jogando no seu estádio, contra o Corinthians. O Vasco é o lanterna aí da competição. O Santos vem apresentando um futebol melhor aí nesse início de campeonato, então eu acredito que vença essa partida. Coluna 1, Santos no jogo 13. E finalizando o concurso, temos Avaí e CSA. Aqui o Avaí que ocupa a 19ª colocação e vem de uma derrota na última rodada jogando fora de casa contra o Bahia. E o CSA que ocupa a 17ª colocação vem de um empate jogando em casa contra a boa equipe do Santos. Foi até um empate surpreendente aí. O CSA pode ser aquele time que complique. Então aqui, mesmo o Avaí jogando em casa, eu vou ficar com um empate, coluna do meio. Mais por uma intuição mesmo minha, porque eu acho que o Avaí também não tá lá essas coisas. E o CSA pode estar obstinado aí a conseguir os seus pontinhos. Então eu vou ficar com a coluna do meio nesse jogo 14. Bom, pessoal,
Antes de encerrar o vídeo aqui, eu queria deixar uns alôs aí pro pessoal que deixou seus comentários aqui. O Sebastião da Silva, de Calcaia, Ceará, tá aqui. Muito obrigado por acompanhar o canal. O Johnny Márcio Santos, também sempre acompanhando. O Diego Dutra. O Wagner Tavares. O Ricardo Firmino, de Camaragipe, Pernambuco. Aí. Um abraço. E pro meu amigo Carlos Campos, torcedor aí do Fluminense. Aí, feliz da vida que ficou com a vitória da rodada passada. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha. Deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Um beijão para todos vocês e muito boa sorte!